melhor, basta nós agirmos de acordo com a vontade dele, servindo e fazendo bem, né? Então, se nós somos do bem, nós agimos sempre de forma pacífica, de forma tranquila, de forma amorosa, em todos os sentidos, nós estaremos sendo supridos. Mas, oremos, com certeza. Hoje eu vou contar com a ajuda da nossa querida amiga Uli, tá? Porque hoje deu um pequeno contratempo de tempo e local aqui onde eu estou, e eu não quis cancelar o estudo. Eu não estou com a minha Bíblia aqui, então a Uli vai ler para nós hoje, a leitura vai ser com ela, certo? Mas é o mesmo esquema de sempre. Quando quiserem falar qualquer coisa, dúvida, então levante a mãozinha, abre o microfone e fala e pergunta. Jaderson, eu estou tentando aqui fazer a gravação da tela, tá? Eu não sei se no final vai dar certo. Tá. Mas eu estou tentando. Tá. Se der certo a gravação aqui, procurei uma. Aí depois eu disponibilizo, te mando para botar lá no YouTube. Top. Não sei. É uma tentativa, nunca fiz, vamos ver, tá? Tranquilo. Show de bola. Gratidão. Então, vamos lá, por gentileza. A gente parou no capítulo 41. Certo. Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim. Tá. 2 anos depois, o faraó teve um sonho. Estava de pé junto ao rio Nilo e viu subir do Nilo 7 vacas bonitas e gordas que pastavam nos juncos. Depois delas, subiram do rio outras 7 vacas, feias e magras, que se puseram ao lado das primeiras, na margem do rio. Então, as 7 vacas feias e magras engoliram as 7 gordas e bonitas. Nisso, o faraó acordou. O faraó tornou a dormir e teve outro sonho. 7 espigas brotavam do mesmo talo, cheias de grãos e bonitas. Depois delas, nasceram 7 espigas mirradas e ressequidas pelo vento oriental. Em seguida, as espigas mirradas engoliram as 7 espigas granuladas e graúdas. E o faraó acordou. Esse foi o sonho. Pela manhã, o faraó estava confuso e chamou todos os magos e sábios do Egito. Contou-lhes o sonho que havia tido, mas ninguém foi capaz de interpretá-lo. Foi então que o chefe dos copeiros disse ao faraó: devo confessar, hoje o meu pecado. O faraó ficou irritado contra seus servos e os colocou na prisão, na casa do chefe da guarda. Tanto a mim como ao chefe dos padeiros. Na mesma noite, ele e eu tivemos um sonho, cada qual com um significado diferente. Havia aí conosco um rapaz hebreu, escravo do chefe da guarda. Nós lhe contamos os sonhos e ele os interpretou, dando o significado de cada um. E aconteceu exatamente como ele havia interpretado. Eu recebi de novo o meu cargo e o outro foi enforcado. O faraó mandou chamar José. Imediatamente o retiraram da prisão. Ele se barbeou, mudou de roupa e apresentou-se ao faraó.
Disse o faraó a José: tive um sonho e ninguém sabe interpretá-lo. Ouvi dizer que você ouve um sonho e sabe interpretá-lo. José respondeu ao faraó: quem sou eu? É Deus quem dará uma resposta completa ao faraó. E o faraó contou a José: sonhei que estava de pé na margem do rio Nilo. Do rio subiam 7 vacas gordas e bonitas que pastavam nos juncos. Depois delas subiram outras 7, fracas, feias e magras, tão feias como nunca vi no Egito. E as vacas magras e feias engoliram as 7 primeiras, as gordas. As que foram engolidas não parecia que tinham sido engolidas, porque a aparência das magras continuava tão feia como antes. Então acordei. Depois tive outro sonho. 7 espigas brotavam do mesmo talo e eram cheias de grãos e bonitas. Depois delas nasceram 7 espigas, secas, mirradas e queimadas pelo vento oriental. Então as espigas mirradas engoliram as 7 espigas bonitas. Eu contei isso aos magos e ninguém foi capaz de interpretar. José disse ao faraó: trata-se de um sonho único. Deus está anunciando ao faraó o que ele vai realizar. As 7 vacas bonitas representam 7 anos, e as 7 espigas bonitas representam 7 anos. É o mesmo sonho. As 7 vacas magras e feias, que sobem logo em seguida, representam 7 anos, como as 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento oriental. Serão 7 anos de fome. É como eu disse ao faraó. Deus está mostrando ao faraó o que ele vai realizar. Virão 7 anos em que haverá grande fartura em toda a terra do Egito. Depois virão 7 anos de fome, que farão esquecer a fartura na terra do Egito. A fome esgotará a terra, e ninguém mais saberá o que era a fartura na terra, por causa da fome que virá depois, e que será duríssima. E se o sonho do faraó se repetiu, é porque o fato está bem decidido por Deus, e Deus logo o realizará. Agora, portanto, que o faraó escolha um homem inteligente e sábio e o coloque à frente do Egito. Que o faraó, agindo, institua supervisores sobre a terra, que recolham a 5ª parte dos produtos da terra do Egito, durante os 7 anos de abundância. Que eles reúnam toda a comida desses anos bons que virão. Armazenem o trigo sobre a autoridade do faraó e guardem os alimentos nas cidades. Essa comida servirá de reserva para a terra, quando chegarem os 7 anos de fome. Deste modo, a terra do Egito não será exterminada pela fome. O conselho de José agradou ao faraó e a todos os seus servos. O faraó disse aos servos: poderão acaso encontrar um homem como este, em quem esteja o Espírito de Deus?
Então Faraó disse a José: visto que Deus revelou tudo isso a você, não há ninguém tão inteligente e sábio como você. Será você o administrador da minha casa, e todo o povo obedecerá às suas ordens. Só pelo trono serei maior do que você. E o faraó continuou: veja, eu coloco você sobre toda a terra do Egito. O faraó tirou da mão o anel de selo e colocou na mão de José. Vestiu-o com roupas de linho fino e lhe colocou no pescoço um colar de ouro. Depois fez José subir no melhor carro que havia depois do seu e proclamar à sua frente: de joelhos. E assim José foi colocado sobre toda a terra do Egito. O faraó disse a José: sou eu, o faraó, mas, sem a sua permissão, ninguém poderá erguer mão ou pé em todo o Egito. E o faraó deu a José o nome de Safanete-Faneque e lhe deu como esposa Asenete, a filha de Putifar, sacerdote de On. José saiu para percorrer o Egito. Tinha 30 anos quando se apresentou diante do faraó, rei do Egito. Logo que deixou a presença do faraó, José começou a percorrer toda a terra do Egito. Durante os 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente, e José ajuntou todos os alimentos dos 7 anos de fartura na terra do Egito. Armazenou os alimentos nas cidades, trazendo para cada cidade a produção dos campos nos arredores. José armazenou trigo como a areia do mar. A quantidade era tal que se renunciou a medi-lo, porque ultrapassava qualquer medida. Antes de chegar o primeiro ano da fome, José teve 2 filhos de Asenete, filha de Putifar, sacerdote de On. José deu ao primeiro o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez para esquecer minhas fadigas e a casa paterna. Ao segundo, ele deu o nome de Efraim, dizendo: Deus me tornou fecundo na terra de minha opressão. Acabaram os 7 anos de fartura na terra do Egito, e chegaram os 7 anos de fome, como José havia anunciado. Houve então fome por toda parte, e só no Egito havia pão. Depois, a fome chegou também a todo o Egito. O povo, com grandes gritos, pedia pão ao faraó. O faraó dizia a todos os egípcios: vão a José e façam o que ele lhes disser. A fome cobriu toda a terra. José, então, abriu os armazéns e começou a vender cereais aos egípcios, pois a fome se alastrava na terra do Egito. Toda a terra ia ao Egito para comprar cereais de José, porque a fome era grande por toda a terra. Acabou o capítulo 41. Alguém quer comentar alguma coisa? É interessante isso aí, né? Porque, pessoal, querendo ou não, as projeções que nós temos para o mundo aí, e não tem datas, mas são projeções,
É mais ou menos isso, tá? É mais ou menos isso. Temos que ficar esperto, nos preparar, tudo, porque tende a ter escassez, né? Por conta de crise econômica, fora outros fatores, nós vamos, pelas projeções, passar por um período bem desafiador nesse sentido. Então, tá me vindo direto, assim, quando começou a falar sobre isso, trazendo essa correlação para agora, sabe? Então, ver que Deus já vai avisando, ele já vai dando sinais. Aqueles que têm ouvidos que ouçam, que já vão ficar espertos e se antenar, né? Então, isso trazendo uma correlação para hoje, né? Que quem vem estudando espiritualidade, num âmbito bem prático mesmo, é o que está sendo dito. Fala, Maiane. E até a ciência mesmo está falando isso, né? A ciência prática mundana mesmo, assim. Economistas e tudo estão falando sobre isso. Fala, Maiane. E interessante que a gente gira e dependendo do que surge das leituras aqui do estudo, a gente cai de novo nessa questão, né? Da transição planetária, do despertar espiritual, da necessidade de estar preparado e atento para as mudanças, e que elas também serão mudanças, a gente visualiza mudanças físicas, né, geográficas, enfim, mundanas, usando o teu termo, mas quem não está ligado vai sofrer muito mais ao passar por esses processos, né? Vai penar muito mais, não no sentido da fome em si, mas do entender, né? Do captar o que está acontecendo com essa energia toda, né? Com tudo que está ressonando no mundo, né? Porque a energia está vindo com mais força, digamos, está vindo mais, né? Está acelerando. Há aquelas medidas da ressonância Schumann, né? Que é a ressonância que a Terra tem, e ela está completamente atípica, alterada em relação ao padrão que se tinha nos últimos anos, décadas, séculos, né? Então não tem como dizer que não está acontecendo nada. Está acontecendo. Muita quem coisa. Tem ouvidos para ouvir que ouça, e quem tem olhos para ver que veja. Exato. É aquela coisa, nós não podemos parar a vida, nós temos que seguir fazendo vida, sabe, planejando, fazendo tudo, mas estando atento que está acontecendo algo e que pode mudar da noite para o dia, tudo. Porque tudo isso que a gente está lendo aí na Bíblia, querendo ou não, a gente vai chegar na parte do Êxodo e depois e tal, é o que nós estamos passando agora. Tá? É dito que nós estamos passando o próximo êxodo, tá? Estamos passando por esse período. Só que em vez de passar da terra do Egito para a terra prometida, atravessando o Mar Vermelho, dizem que a gente vai atravessar o Mar de Cristal. Então, é o sair de uma zona consciencial X limitada para uma zona consciencial X expandida e ilimitada, e não dual. Então, é realmente um êxodo. A gente vai atravessar, né, um espectro eletromagnético de terceira dimensão e quarta para acessar reinos mais elevados de consciência. Então, isso é um êxodo. Só que, por que se assemelha um pouco com o que diz na Bíblia? Porque ali ele mostra o processo que acontece, né? Várias coisas acontecem, nós também vamos passar por processos. Só que nada que já aconteceu na história se compara ao que nós vamos vivenciar agora. Porque já teve vários ciclos, tá? Só que nunca a Terra experienciou um final de ciclo dessa magnitude, ou todo o nosso universo filho não experienciou ainda uma transição nessa magnitude. Então, isso é completamente novo para todo esse macro-universo, porque não é só a Terra que vai passar pela transição, é todo o universo filho. O universo filho se fala de pelo menos 24 dimensões de incontáveis universos e planetas. Então, imagina que é algo muito, 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 muito grande que a nossa mente humana não é capaz de conceber.
sabe? Nós só somos um grãozinho de areia participando de todo esse processo de transição. É muito maior do que a gente pode imaginar. Então, esses processos que já aconteceram lá atrás, outros ciclos prévios, são microciclos dentro de um macrociclo, né? Dentro de um aspecto alfa-ômega, que é um ciclo, ele começa em alfa, ele dá uma volta, termina em ômega, para iniciar um novo alfa. Dentro desse ciclo que nós estamos, que digamos que é um relógio completo, existem vários microciclos dentro. Tem os ciclos de segundos, de milésimo de segundo, de minutos, né? Então, nós até agora já experienciamos esses microciclos, mas ainda não terminamos a volta no relógio, que é o que nós estamos chegando agora. Então, isso é único para nós até então, sabe? Então, por isso que a gente tem que estar atento e esperto para qualquer coisa, porque pode tudo mudar da noite para o dia. E a história da humanidade, ela é cíclica, né? A história mundana, ela é cíclica. Se vêm as coisas repetindo, muda o lugar, mas se repete, porque a humanidade ainda não deu conta de assimilar tudo, de aprender com os seus próprios erros, e a tendência né? Do ponto de vista da história, isso é cíclico. Só que a gente recebeu aí um prazo para dar conta das coisas. E a gente não deu conta, não da forma como se esperava. Agora vamos ter que dar conta disso, de correr atrás. Agora vai acontecer de qualquer jeito. Estando consciente ou não, vai acontecer. E aí, fazendo o link com o que tu falou do êxodo, o mar se abriu, o povo passou, e quem não passou ficou para trás, né? Exato. Só que agora a grande maioria vai passar. Só que existem várias formas de se passar. Ou vai passar consciente, ou vai passar adormecido e vai ser resetado. Existem N formas de se passar. Só que agora vai acontecer, né? Então, por isso que é diferente, né? É bem diferente. É muito interessante esse capítulo aí, porque isso aí está se remetendo muito ao que nós estamos passando hoje. Muito. Vamos dar continuidade? Já, eu fazendo a leitura aqui, eu vi 2 pontos que me chamou a atenção, né? O primeiro é que é muito bom a gente escutar esses relatos, essa história de José é muito bonita, né? De que Jesus faz de escravo governador. Então, a gente está passando pelo deserto ali, está passando por uma situação que você está desacreditado de você, das pessoas também, você está no fim do poço ali. Muitas pessoas hoje, né, vivenciando a depressão e doenças de saúde e tudo mais, e se veem sem perspectiva, né? E é por isso que o estudo da Bíblia é muito importante para todo mundo, e principalmente para essas pessoas que estão passando dificuldades, né? São histórias que inspiram a gente, que motivam a gente, que fortalecem a nossa fé, né? Eu acho bem importante isso. E outro ponto que me chamou a atenção também foi a questão da sabedoria, né, de José, de fato. Porque a gente percebe que... Eu estava até conversando com o meu marido, a gente estava conversando esse final de semana, que não tem separação, né, de isso é material e isso é espiritual. É tudo uma coisa só. Então, você vê que ele tem a unção ali, ele recebe a mensagem divina, mas nem por isso ele deixa de ter a sabedoria para administrar os bens materiais ali. Então, é tudo uma coisa só. Porque, assim, tem pessoas que, às vezes, têm uma visão, assim, de fé, são pessoas que vão à igreja, que leem a Bíblia e tudo mais, só que não tem esse outro lado também, essa sabedoria material também, de estar administrando. A gente vê, né, o rei Salomão, Davi, todos os profetas, os reis, né? A Bíblia sempre ensina isso também. Então, a gente vê que não tem uma coisa e outra, tem a sabedoria como um todo, né? Está tudo conectado.
Então, acho interessante isso também, a gente sempre tirar o que a gente puder das leituras, né? Pois é, perfeito. Gratidão por isso, porque observem, né? A gente pode se antenar nos efeitos e causas que estão acontecendo, que aconteceram naquela época, mas o mais importante é o que a Uli falou, porque é como a gente pode realmente extrair, entender o poder do divino sobre nós, que faz de escravo, né, o governador, digamos, que faz escravo o rei. Então, ele muda a nossa vida quando a gente está entregue e não tem empecilho, não tem nada impossível para Deus, mostra assim a infinitude do divino, né? E como também a sabedoria que tem que ter o equilíbrio, né? Da dualidade nesse sentido, matéria, espiritual, enfim, sabe? Trazer essa sabedoria para hoje. Então, é se inspirar realmente nessas histórias para que a gente possa abstrair o melhor, né? Absorver o melhor agora, né? Na nossa vida, usando esses seres de exemplo. Perfeito? Muito bom. Beleza. Alguém quer falar mais alguma coisa? Pode continuar? Pode ler. Capítulo 42. Primeira viagem dos irmãos de José ao Egito. Jacó soube que havia cereais no Egito e disse a seus filhos: O que vocês estão esperando? Eu soube que no Egito há cereais para vender. Vão até lá e comprem cereais para nós, a fim de continuarmos vivos e não morrermos. Então, 10 dos irmãos de José desceram ao Egito para comprar trigo. Jacó não deixou que Benjamim, irmão de José, fosse com seus irmãos, pois temia que lhe acontecesse alguma desgraça. Os filhos de Israel foram com outros que também iam comprar cereais, pois havia fome em Canaã. José tinha autoridade sobre a terra e era ele quem vendia cereais para todo o povo da terra. Os irmãos de José chegaram e se prostraram diante dele, com o rosto por terra. Ao ver seus irmãos, José logo os reconheceu, mas não se deu a conhecer. E lhes falou duramente: De onde vocês vêm? Eles responderam: Da terra de Canaã, para comprar a comida. José reconheceu os irmãos, mas eles não o reconheceram. Então José se lembrou dos sonhos que havia tido a respeito deles e disse: Vocês são espiões. Vocês vieram para observar os pontos fracos da terra. Eles protestaram: Não, meu senhor. Seus servos vieram para comprar comida. Somos todos filhos do mesmo pai e somos sinceros. Seus servos não são espiões. José, porém, insistiu: Não, vocês vieram para observar os pontos fracos da terra. Eles responderam: Nós éramos 12 irmãos, filhos do mesmo pai, na terra de Canaã. O mais novo está agora com o nosso pai, e o outro desapareceu. José reafirmou: É como eu disse, vocês são espiões. Vou colocá-los à prova. Pela vida do faraó, vocês não sairão daqui se primeiro não me trouxerem seu irmão mais novo. Mandem um de vocês buscar seu irmão,
enquanto os outros ficarão presos. Assim, vocês provarão suas palavras e sua fidelidade. Caso contrário, pela vida do faraó, ficará comprovado que vocês são espiões. E durante 3 dias, José os manteve presos. 3 dias depois, José disse a eles: Eu tenho temor de Deus. Assim, vocês farão o seguinte para salvar a vida, se vocês são sinceros: que um de vocês fique aqui preso e os outros irão levar os cereais para suas casas que passam fome. Depois, vocês vão me trazer o seu irmão mais novo. Assim, provarão as palavras e o compromisso de vocês, e não morrerão. Eles concordaram e começaram a dizer entre si: Estamos pagando o que fizemos com o nosso irmão. Nós vimos seu sofrimento quando ele nos suplicava por piedade e não fizemos caso. Por isso é que nos está acontecendo este sofrimento. Rúben interveio. Eu não disse para vocês não cometerem um crime contra o menino, mas vocês não me ouviram. E Deus agora está nos pedindo contas da vida dele. Eles não sabiam que José estava entendendo o que eles falavam, pois entre José e eles havia um intérprete. José se afastou deles e chorou. Depois voltou e conversou com eles. Em seguida, escolheu Simeão e o mandou acorrentar na presença deles. José deu ordem para eles encherem as sacas de trigo e colocarem nas sacas o dinheiro que eles haviam pago, e também lhes forneceram provisões para o caminho. E assim foi feito. Eles carregaram cereal sobre os jumentos e partiram. De noite, no acampamento, um deles abriu a saca de trigo para dar forragem ao seu jumento e viu que o seu dinheiro estava na boca da saca de trigo. Ele disse aos irmãos: Devolveram o meu dinheiro, está aqui na saca de trigo. Cheios de medo, eles se entreolharam, tremendo, e disseram: Que é isso que Deus fez conosco? Chegando à casa de Jacó, na terra de Canaã, contaram ao pai tudo o que havia acontecido com eles. O Senhor da terra nos falou com dureza e achou que éramos espiões em sua terra. Nós lhe dissemos: Somos sinceros, não somos espiões. Nós éramos 12 irmãos, filhos do mesmo pai. Um de nós desapareceu, e o mais novo está agora com o nosso pai, na terra de Canaã. Mas o Senhor da terra nos disse: Se vocês são sinceros, eu vou saber do seguinte modo: deixem comigo um de seus irmãos, enquanto os outros levam os mantimentos para suas famílias que passam fome. Depois, vocês vão me trazer o seu irmão mais novo, e eu ficarei sabendo se vocês são espiões ou não. Então, eu devolverei o irmão de vocês, e vocês poderão circular pela terra. Quando eles foram esvaziar as sacas, cada qual encontrou em sua saca a bolsa de dinheiro. Vendo as bolsas de dinheiro, eles e seu pai ficaram assustados. Então, seu pai Jacó lhes disse: Vocês estão me deixando sozinho. José desapareceu, Simeão também, e agora querem levar Benjamim? Tudo se volta contra mim? Mas Rúben disse ao pai: Mate
meus 2 filhos, se eu não lhe devolver Benjamim. Entregue-o a mim, e eu o trarei de volta. O pai respondeu: Meu filho não descerá com vocês. Seu irmão morreu, e só me resta ele. Se lhe acontecer alguma desgraça na viagem, que vocês vão fazer de tanta dor? Farão este velho de cabelos brancos descer à morada dos mortos. Capítulo 43. Continua? Acho que dá para ler mais um pouquinho. Ou vamos deixar a Maiane falar, deixa a Maiane falar. Eu li aqui na minha Bíblia o comentário de baixo, né? Que traz informações essas, e eu achei interessante que... Eu vou ler rapidinho aqui, tá? Os sonhos de José se concretizam, seus irmãos se prostram diante dele. José os trata com severidade para verificar o arrependimento deles e os submete a uma série de provas. O que ele quer saber é se os irmãos se modificaram e se são capazes de agir com verdadeira fraternidade. Simeão foi escolhido por ser o segundo filho, né, para ficar preso, pois José fica sabendo que Rúben, o mais velho, não era culpado, porque ele questiona, né? Olha o que vocês fizeram, né? Como José, Benjamim, que é o mais novo que ficou, era filho de Raquel, a esposa amada de Jacó. Será que os irmãos odeiam Benjamim como odiavam José? Ele quer saber, quer fazer ali a prova se era só com ele ou se é com Benjamim também, né? Então, ele tá tentando levar até as últimas consequências para que eles provem que eles mudaram, né? Então, ele também é muito sagaz nisso. Ele é um bom administrador, ele tem a sabedoria, mas ele também quer saber até que ponto há sinceridade na postura deles, né? Num futuro retorno, né? Não, e até mesmo nas sacas de dinheiro que estavam junto, né? Uhum. O que eles vão fazer com isso? Sabe, se eles voltam. Vão ser realmente sinceros ou não? Né? Então, nossa, tem muito teste ali. Ele está sendo super sagaz, né? Ele se mostra a sabedoria em todos os sentidos, né? A sabedoria de interpretar os sonhos, a sabedoria de ser um bom administrador e a sabedoria de testar os irmãos para ver se eles se arrependeram do que fizeram, né? E quantos testes a gente passa no nosso dia, a gente nem sabe. E a mim, assim, fica o questionamento de como eles não reconheceram o próprio irmão, né? Não estão contando com aquilo, que o irmão tivesse vivo e que muito menos fosse o vice, sei lá. Imagina. Vou continuar, então. Uli, não sei se vai dar para continuar, porque já é 10 para as 9. É porque o capítulo é grandinho. Eu imagino que seja grande. Vamos ficar na curiosidade agora. E ele chora, né? Você vê que ele chora quando escuta. Pois é. Então ele tem essa tristeza ali, né? Ele tem a tristeza, mas ele percebe dos irmãos quem não está envolvido, né? O mais velho não estava envolvido. O Rubem, olha, aí vocês fizeram, né? Sim. Então ele tem a mágoa, tem a dor, mas ele também consegue perceber quem ali está de fato envolvido no que foi feito a ele, né? Se foi só um ciúme, se foi só uma inveja, né? E se isso, enfim, há um arrependimento sincero. Vai ser legal. Vou perguntar. Alguém quer encerrar hoje de livre e espontânea vontade sem eu chamar ninguém? Vinícius, quer encerrar? Não? Tá, tranquilo. Então tá. Então eu vou fazer.
Então, com muita alegria, com muita gratidão por esse momento, com muita paz em nossos corações, pedimos, Pai amado, que sempre nos guie com sabedoria, que nos inspire com tua sabedoria, para que possamos sempre agir de forma sábia, como todos esses seres de outras épocas, outras eras, que nos inspiram, que possamos sempre estar atentos, discernirmos quem é quem aqui, o que é o que serve à luz, quem serve à luz e quem serve aos próprios desejos e impulsos. Que possamos sempre ter discernimento e sabedoria, clareza mental, para escolher conscientemente o teu caminho, seguir a tua vontade. Escolher de forma consciente, abrir mão do nosso livre-arbítrio, para que seja feita a tua vontade em nós, através de nós, para todos. Agradecemos por esse momento de união e de expansão, e que possamos unir as nossas mentes, os nossos corações, para emanar amor, para emanar paz para todos os seres no planeta, todas as regiões onde se encontram conflitos, em guerras, todas as pessoas que hoje passam por algum tipo de necessidade física, mental, espiritual, dificuldades, que todos possam ter as suas necessidades supridas, saciadas pela tua vontade, Pai, pela tua vontade, Mãe, pela tua vontade, Filho. Que a Santa Trindade Divina abençoe sempre a todos os seres no planeta inteiro, de todos os lugares e de todos os universos e dimensões, que todos possam receber o amor e a paz de Cristo. Aqui com amor, encerramos o nosso estudo dessa noite, agradecendo por cada ensinamento, por cada informação, por cada inspiração que temos de servir à vontade maior. Que a paz de Cristo esteja com todos. Que o manto da Mãe Divina seja colocado em todos os seres no planeta inteiro. Gratidão, Pai, gratidão, Mãe, gratidão, Jesus. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita sempre a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação. Livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo e todos sempre. Amém. 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 Amém e amém. Muita gratidão, pessoal. Muita gratidão.
Gratidão, boa noite. Boa noite, linda. gente. Semana abençoada, que Jesus abençoe. Boa noite, grupo. Peguei a melhor parte, adorei. Eu peguei a melhor parte, eu cheguei atrasada, mas peguei a melhor parte. Sim, foi bom. Foi muito bom. Fiquem com Deus, pessoal. Tchau, boa semana para Boa todos. semana. Beijão.